Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui pelo nosso podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Notícias comentadas desta semana, como não poderia deixar de ser diferente, falar aí sobre o nosso 7 de setembro, afinal de contas, dia da independência do Brasil e, claro, dia também de manifestações. Já é típico as manifestações de grupos de esquerda no chamado Grito dos Excluídos, que consiste em uma passeata, em alguma manifestação para lembrar daqueles que geralmente estão na chamada periferia, não só na periferia no sentido econômico, mas a periferia dos direitos sociais mesmo, né? Dos direitos sociais básicos, inclusive. E para além das manifestações, não tivemos grandes eventos, solenidades de independência, como é de praxe na maioria dos lugares, na maioria das cidades, mas o bolsonarismo marcou forte presença, diga-se de passagem, tremenda presença, com manifestações em diversas cidades, diversas capitais, e destaco aqui Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que por imagens pude verificar o quão chamativas e impactantes foram, né? Temos que aqui concordar com relação a esse ponto. Porém, apesar das falas, como eu disse, impactantes e de tudo aquilo que a gente pode questionar com relação às manifestações, parece que o bolsonarismo está um pouco dividido, um pouco rachado aparentemente, até por conta das posições muitas vezes dúbias, oportunistas e, por que não, mentirosas do próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que, para além de tudo, é um político, e não estou aqui querendo generalizar e desmerecer a classe política de uma forma geral, mas infelizmente sabemos muito bem como a banda toca, e ele que quer vir com essa história de no calor do momento falou uma coisa para depois agora poder pedir desculpa, falar que não foi bem isso, chamar o Michel Temer para conversar, evidentemente acabou desagradando grande parte do seu eleitorado e aqueles defensores até então fiéis. E outros acreditam que isso é estratégia do presidente, são jogadas da política, jogadas do poder que são necessárias serem feitas, serem mantidas, e vamos ver, afinal de contas, como a coisa vai se sair. Eu, particularmente, se vocês forem pegar assim a minha opinião propriamente, eu não sei se essa palavra, eu sei que essa palavra não é muito bonita, mas eu acredito, creio que o presidente Bolsonaro tenha sido aí o famoso arregão, como bem colocam, no sentido, claro, de que prometeu algo que acabou não cumprindo, não tendo nem sequer condições de cumprir para com o seu próprio eleitorado, que queria justamente aquelas posturas que ele mostrou no dia 7 de setembro e acabou depois precisando, evidentemente, baixar o tom ou simular
um perfil mais democrático do que o que ele realmente ostenta, do que ele realmente gostaria de estar demonstrando. Em todo caso, não podemos negar que foram manifestações ardentes, foram manifestações com forte influência de grupos de extrema direita e pessoas que inclusive querem atentar, aliás, querem e atentam contra a democracia no Brasil, porém há toda uma diversidade mesmo nesse tipo de protesto. Existem aqueles que vão não necessariamente em nome de um político, em nome de um fã-clube bolsonarista, mas em prol de ideias que o candidato, aliás, o político Jair Bolsonaro atualmente é o grande defensor, mas de repente poderia ser um outro. Até porque existem aquelas alas que, se dependesse deles, nem Bolsonaro seria presidente propriamente, e sim um grupo de militares ou um militar propriamente da ativa através de um golpe de Estado, apesar deles preferirem a palavra, o termo intervenção militar, para aí sim, de fato, nas palavras deles, consertar a bagunça. Bom, tá aí uma questão que a gente precisa levantar, mas também devemos colocar aqui as pessoas que participam dessas manifestações também por estarem cansadas da chamada política tradicional e por ainda acreditarem que, seja pelas mãos do presidente Bolsonaro, ou seja pelas vias que eles propõem, inclusive dessa suposta ruptura com o establishment, conseguir, através desse viés, uma política que configure melhoras para a população. Mas o que a gente tem visto na prática não é exatamente isso. E Bolsonaro se mostra cada vez mais um político, ao meu ver, e de tantos outros analistas, oportunista e, consequentemente, apenas preocupado de fato em se salvar e também salvar aqueles do seu convívio, a sua família, aqueles evidentemente mais próximos. Não estou aqui nem dizendo que outros políticos não o façam, mas acaba sendo muito ruim para o Brasil quando, em especial, o presidente da República acaba tomando esse tipo de postura, acaba tomando esse tipo de atitude. Para além do mais, como havia dito, tivemos também essas manifestações, seja do Grito dos Excluídos, ou então organizadas por diversos grupos de esquerda, entre outros, contra os mandos e desmandos do presidente Jair Bolsonaro. E lembrando que neste domingo, dia 12, terá inclusive manifestações da chamada direita liberal ou da direita não bolsonarista, e aí chamemos, né? Vocês fiquem à vontade para chamar aqui como bem quiserem. Eu não vou ficar, evidentemente, criando termos ou escolhendo termos aqui, porque aí acho que já vai também um pouco de cada um. A semana foi um tanto quanto curta, porém não menos cansativa, né, minha gente? Mas acho que a princípio era bom ter falado, ter abordado as manifestações como um todo, fazer esse resumão mesmo
apenas para não passar em branco. E eu fico por aqui, até agradecendo o seu contato e lembrando que, inclusive, meio querendo não, ou não querendo, acabei até participando, né? Claro que de forma mais indireta aí de uma dessas manifestações em Ubatuba, mas não fiz nenhuma cobertura jornalística, porque na verdade a gente aproveitou uma situação, acabou emendando com a outra. Eu estava, digamos assim, de férias, né, entre aspas, mas de qualquer forma deu para ver um pouco de tudo o que estava ocorrendo. Só sei que estou bastante cansado, espero dar uma recuperada neste final de semana, apesar de ainda termos muitas atividades aí, mas nada que uma boa estiradinha no sofá não recupere alguém. Então, minha gente, é isso aí. No Notícias comentadas mais curtinho, só para poder dar aquela geralzona mesmo aí na semana e não deixar passar em branco a semana de manifestações com o fator da independência do Brasil. Semana que vem, notícias comentadas mais geral, mais completo, e conto aí com a participação, com as opiniões de todos vocês. Muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Fiquem com Deus e até o próximo Notícias Comentadas no podcast Mesa de Debates de Tudo um pouco.